Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin tentando esboçar em um movimento positivo no momento que eu tô gravando esse vídeo, acima de 43 mil dólares. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores on-chain. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no clube de membros, o link tá aqui na descrição. Temos lives exclusivas para os nossos membros todas as semanas, entre outros benefícios. Não dá mole, o link tá aqui na descrição. Mas vamos direto para os indicadores. E começando hoje, trouxe aqui o número de liquidação de posições vendidas na última hora. Na verdade, o volume de liquidação das posições vendidas na última hora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está acima de 43 mil dólares. Então, sempre que o Bitcoin faz um movimento mais expressivo, principalmente quando ele fica por muito tempo lateralizando, é bom a gente acompanhar o mercado futuro, porque sempre que a gente vê um número grande de liquidação, isso pode gerar ali uma sequência de stop, uma bola de neve nos stops, uma bola de neve nas liquidações. E o que a gente pode acompanhar por esse indicador é que realmente aqui a gente vê que a gente teve aqui um pico de liquidações vendidas, porque o Bitcoin está fazendo um movimento ascendente, o Bitcoin está fazendo um movimento positivo em relação ao seu preço. Então a gente enxerga uma liquidação de posições vendidas. Pessoas que estavam vendidas são obrigadas a fechar essa posição ou posicionaram seu stop ali acima de 43 mil dólares, por exemplo. Quando acontece ao contrário, a gente tem a liquidação inversa. Quando o preço vai para baixo, a gente tem ali a liquidação dos comprados. As posições compradas são obrigadas a fechar sua posição. Então a gente tem aqui um pico de liquidação vendida nos últimos dias, nas últimas semanas, porque o Bitcoin realmente está por muito tempo ali lateralizando. Então vamos ver como isso vai se desenvolver. Será que isso é capaz de gerar uma bola de neve ali de stop? Será que isso é capaz de finalmente fazer um rompimento mais significativo ali, pelo menos no patamar atual de preço do Bitcoin? Vamos acompanhar, mas em relação a esse indicador é isso. A gente viu realmente muitas posições vendidas sendo liquidadas aí na última hora. E agora vamos entrar dentro de alguns indicadores on-chain, porque eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês. E aqui a gente tem a porcentagem da oferta que foi pela última vez ativa em um ano ou mais. Ou seja, qual é o percentual da oferta de Bitcoin que não é movimentada por pelo menos um ano. Em outras palavras, é isso que esse indicador quer dizer. Então, sempre que esse indicador, ou seja, essa linha laranja que ela está caindo, significa que a gente está com oferta sendo movimentada, porque o seu Bitcoin, que não é movimentado há um ano, quando ele é movimentado, ele não conta mais nessa linha amarela aqui, então essa linha amarela vai cair. Em contrapartida, sempre que você compra o seu Bitcoin e guarda ele por mais de um ano, ele vai contar aqui de forma positiva para essa linha amarela, de forma ascendente, vai contar aqui essa linha amarela, vai subir, porque o seu Bitcoin, que antes era movimentado em menos de um ano, agora você não movimenta ele por mais de um ano. Então a lógica é mais ou menos essa. E o interessante de notar nesse indicador é que desde janeiro de 2021 a gente estava em um trending descendente aqui em relação a esse indicador, ou seja, muitos bitcoins vindo à vida, bitcoins que não eram movimentados por pelo menos um ano, eles vêm à vida. Sempre que o Bitcoin ele faz os seus ciclos de alta, ele tem os seus movimentos ascendentes, é normal que isso aconteça, porque pessoas que compraram seu Bitcoin há mais de um ano tendem a vender para realizar parte dos lucros, então tende a aumentar a oferta ativa do último ano e, consequentemente, diminuir a oferta que não é ativa. É isso que esse indicador mostra. Então ele estava em um trending descendente aqui, como vocês podem ver desde 2021, e mais recentemente aqui em dezembro, a gente vê que essa linha amarela está aqui em um trending positivo, ela está aqui ascendente, ela está aqui aumentando em relação a esse indicador, e de certa forma até mesmo verticalmente, né? Isso aqui é um aumento bastante significativo. Se a gente olhar aqui no último ano, realmente vocês podem notar que essa linha aqui está quase vertical. Então isso mostra que muitos bitcoins estão maturando. Bitcoins que foram comprados no último dezembro, no último janeiro agora, estão sendo armazenados, por isso que eles estão sendo maturados, e isso é positivo, porque significa que quem comprou em novembro de 2020, dezembro de 2020, janeiro de 2021, esses bitcoins cada vez mais estão sendo maturados e não gastos no presente. É por isso que essa linha ela cresce, porque se esses bitcoins tivessem sido gastos ou bitcoins antigos, a gente teria uma continuidade desse trend descendente. Então é positivo ver que existe oferta que está maturando dentro de carteiras. A oferta está maturando. É isso que esse indicador mostra, porque aqui então a gente tem claramente uma linha ascendente em relação à oferta que não é ativa por pelo menos um ano. Então eu considero isso aqui bastante positivo.
Vamos dar uma olhada aqui agora em relação à correlação do Bitcoin com a Nasdaq, porque a grande verdade é que antes de 2020, eu sei que a maioria que me assiste aqui, eu vi uma estatística que 70% de todos os participantes do mercado chegaram no Bitcoin ou no mercado de criptomoeda em 2021. Então, 70% provavelmente vocês que estão me assistindo chegaram no mercado em 2021. Então, a sua percepção das coisas é muito diferente de pessoas desse 30% que chegou antes. E vocês podem notar que mais uma coisa aqui nítida é que desde 2020 o Bitcoin ele tem sido mais relacionado com a Nasdaq que os mercados tradicionais. Isso aqui é muito, de certa forma, óbvio, porque desde 2020 que a gente viu, né, mais um dinheiro institucional entrando, a gente viu realmente um fluxo de capital institucional entrando, e a gente sabe que sempre que chega as instituições, sempre que chegam os grandes jogadores, não tem jeito. O ativo ele começa a ficar mais relacionado mesmo com os mercados tradicionais. Então a gente consegue notar que isso aqui é muito claro, né? Essas linhas verdes indicam a correlação positiva e as linhas vermelhas a correlação negativa, né? Seria o inverso. Então você vê que desde 2020 aqui, de 2020 para trás, era muito, de certa forma, não tinha ali uma correlação tão óbvia, né? Muita linha vermelha aqui, ou seja, uma correlação inversa, muita linha verde, então momentos de correlação, momentos de não correlação. Então, você vê aqui que foi realmente a partir de 2020 que realmente esse mercado começou a ficar bastante correlacionado. Vamos ver como isso vai se desenvolver no futuro, mas é interessante mostrar para você que, mais uma vez, 70% das pessoas que nos assistem provavelmente chegaram no mercado no último ano e não conseguem acreditar, né, que na verdade o Bitcoin ele se tornou um ativo muito correlacionado foi de 2 anos para cá, a partir de 2020. Porque a grande verdade é que antes a gente não tinha ali algo tão claro, e esse indicador aqui mostra isso de forma muito clara. É óbvio que, para mim, eu considero, tem sempre seus aspectos positivos e negativos, mas é óbvio que a gente quer ver um Bitcoin independente e não correlacionado com o mercado tradicional, mas é inegável que existe uma relação desde 2020, uma relação clara. Vamos ficar de olho para ver como isso vai se desenvolver. O que, mais uma vez, de certa forma, é óbvio, devido a todos os grandes jogadores, empresas, país, até país está comprando Bitcoin, como vocês sabem. Então é mais óbvio que existe essa correlação. Só que é óbvio também que a gente quer ver, na verdade, um Bitcoin independente. Não sei se isso será possível, estaremos aqui acompanhando, mas a grande verdade é que hoje é um ativo muito correlacionado. Então, você que não viu a live do Rodrigo de ontem, dá uma olhada entre o minuto 40 e o minuto 55 da live dele. É muito importante que você veja, porque ali ele fala coisas que você precisa entender antes de você comprar Bitcoin, antes de você entrar para o mercado de criptomoeda. Você tem que entender. Muita gente entra, como a maioria entrou em 2021, muita gente entra sem saber, sem ter conhecimento de economia, sem ter conhecimento de nada. O cara compra Bitcoin, compra shitcoin exatamente sem saber porque está comprando. Então dá uma olhada entre o minuto 40 e entre o minuto 55 da live do Rodrigo de ontem. É muito importante que vocês entendam o todo. O mercado tradicional, os fatos externos que acontecem no mundo, eles têm impacto no Bitcoin. É isso que isso aqui mostra. Nos últimos 2 anos tem impacto. Mas, mais uma vez, a curto prazo. Porque a longo prazo, a gente sabe a revolução financeira no mundo que o Bitcoin está causando e nada vai parar isso. Vocês podem ter certeza que a revolução de criptomoeda nada é capaz de parar. Ninguém consegue parar o Bitcoin. Ninguém pode tentar. Pode até mesmo atingir a curto prazo o Bitcoin. É óbvio que afeta. Quando a China baniu o Bitcoin, a curto prazo atingiu os preços. Mas a longo prazo, nada é capaz de parar o Bitcoin. O Bitcoin não foi feito para ser permitido ou não permitido por país, ou potência X, ou fulano fala mal, ou fulano fala bem. Não foi feito. Nada pode parar o Bitcoin. E é isso que o tempo continuar mostrando. Pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Binance, link na descrição com desconto para 100 nas taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a Prime XBT, link na descrição com muitos descontos para vocês. E antes de mostrar esse indicador, mais uma coisa que em relação ao que eu estava falando, a gente viu ontem, por exemplo, o Carrefour, eu não sei exatamente em qual país na Europa, mas parece que o Carrefour na Europa vai começar a fazer um processo de aceitar Bitcoin, de instalar ATM, né, que são aquelas máquinas de conversão Bitcoin em euro. Então, a gente sabe que o Carrefour é uma potência global também. Então, pouco a pouco, a gente vê o Bitcoin conquistando, um passo de cada vez, conquistando ali passos importantes para a grande revolução que ele já está fazendo. Então é óbvio que a gente tenta aqui ver, né, possíveis movimentos do preço de curto prazo, principalmente o Rodrigo.
Eu aqui tento mostrar para vocês utilizar do ciclo dos dados on-chain para tentar acumular Bitcoin em zonas de acumulação mais claras e tentar se desfazer pouco a pouco em possíveis topos do ciclo para depois recomprar mais barato. Mas só que a grande verdade é que se você der zoom out e você olhar pouco a pouco, olha os passos que o Bitcoin está fazendo. Olha os passos, já tem um país que aceita Bitcoin, que tem sua moeda como Bitcoin, que é El Salvador. Já tem agora, toda semana surge uma empresa, seja no ramo de NFT, agora a gente viu o Carrefour, agora a gente vê o Carrefour mais uma vez também se expondo de alguma forma, também se envolvendo mais de alguma forma com esse mercado. Então nunca se esqueça que pouco a pouco o Bitcoin ele está cumprindo o seu papel no mundo. Pouco a pouco. Então, por mais que o preço fique chato, lateralizado, historicamente foi assim, tá? Você que chegou em 2021 no mercado, mais uma vez, 70% de vocês que me assistem, vocês, de certa forma, não estão acostumados com isso. Porque 2021, apesar de ter sido um grande ano lateralizado, na minha visão, foi um ano de muita volatilidade, principalmente nas altcoins. Foi o ano que o Play to Earn bombou. Então você tá acostumado realmente com tudo bombando, qual é o jogo que vai bombar. Mas a grande verdade é que esse mercado é um eterno jogo de paciência. Engana-se quem acha que esse mercado é uhul, movimento o tempo todo. Muito pelo contrário, o Bitcoin, a grande verdade é que na maioria do tempo fica lateralizando, na maioria do tempo ele fica te dando a oportunidade de comprar ele a um preço bom. É isso que eu quero que vocês enxerguem. É isso também que eu quero que vocês entendam. A verdade é que o Bitcoin chato, entre aspas, ele, na verdade, é aí que está a grande oportunidade, porque esse mercado te dá muito tempo onde o mundo está desinteressado por ele, onde o mundo não quer mais saber dele, onde o mundo fica revoltado, porque, mais uma vez, todo mundo que chegou em 2021, a maioria está revoltada agora, porque o Bitcoin não alcançou 100 mil dólares, como o Plan B falou. Então, o Plan B prometeu que o Bitcoin ia alcançar 100 mil dólares. Então, todo mundo que chegou em 2021 acha que o Bitcoin tem que alcançar 100 mil dólares. E aí você vê um Bitcoin 3 semanas, 2 semanas em 42 mil dólares, esboçando perder 42 mil dólares, 40 mil dólares, você fica revoltado. Porque você fala, pô, me prometeram que ia passar 100 mil dólares. Como não passou? Então você fica revoltado, você gera um desinteresse. Não só você, a maior parte do mundo que entrou, mais uma vez, 70% do mercado que entrou no ano passado, está com essa revolta. E aí gera um desinteresse. E aí o preço fica assim. E quem enxerga valor no Bitcoin, então é aí que tem a grande oportunidade de, por muito tempo, conseguir acumular pouco a pouco os projetos que você enxerga valor. Para fechar então esse vídeo, eu trouxe aqui o Liveliness, que mais uma vez, quando isso aqui está caindo, significa que a gente tem mais holding, mais comportamento de holding do que comportamento de gasto. E o inverso é recíproco. Quando isso aqui está subindo, essas barras amarelas estão subindo, a gente tem mais um comportamento de gasto no mercado do que um comportamento de holding. Então, a gente está em um ponto-chave aqui, que ele marca com essas estrelas, de que a gente está em um possível suporte do Bitcoin em relação ao Liveliness. Então, seria muito positivo que a gente rompesse esse suporte. O que isso significa? Significa que seria muito positivo que no momento atual a gente continuasse a ver o quê? A gente continuasse a ver um comportamento de holding entre todas as carteiras do que de gasto. Ou seja, entre todas as carteiras que existem no Bitcoin, a maioria está holdando e não gastando Bitcoin. De forma bruta, é isso que isso aqui significa. Eu não vou entrar em detalhe, até porque eu já expliquei esse indicador algumas vezes para vocês no detalhe ali. E se você for notar, desde que a gente começou aqui 40 mil dólares, desde que a gente alcançou 40 mil dólares aqui, o Liveliness não está tão baixo. Ou seja, a gente não tem um comportamento de maturação, de holding dentro das carteiras tão grande em relação ao gasto desde o Bitcoin a 40 mil dólares em janeiro de 2021. Nós estamos agora em 40 mil dólares de novo, só que com um sentimento totalmente inverso, né? Que é essa estrela aqui, porque aqui era all-time high, o Bitcoin em ciclo de alta, estava todo mundo feliz. E agora a gente tem um comportamento inverso, mas pelo Liveliness a gente tem o mesmo comportamento em relação a pessoas holdando do que gastando. Ou seja, os bitcoins sendo destruídos, eles estão em menor número do que os bitcoins ganhando vida dentro das carteiras. Então, seria positivo que a gente visse uma continuidade do Liveliness baixando, o que mostra, de certa forma, a acumulação e não que essa destruição volte à vida aqui, porque, como a gente vê aqui durante todo 2021, que de certa forma os preços não avançaram
como muita gente esperava, a gente viu aqui o liveliness aumentando, ou seja, esse comportamento de destruição. E o que a gente quer ver agora é o inverso. A gente está em um ponto, mais uma vez, importante. Vocês notam aqui que foi o pico de 2017, por exemplo, e aí você pode achar, mas se o liveliness começar a cair, os preços significa que os preços vão cair. Não necessariamente, nunca se esqueça, o on-chain ele é uma consequência do preço e não uma causa. Então é óbvio que o price action, o preço, e o on-chain ele sofre as consequências do preço. Então é óbvio que eu estou falando que de certa forma, até mesmo se a gente continuar esse período lateralizado, em torno de 40, 42 mil dólares, e o liveliness começar realmente a romper esse suporte e começar a cair mostrando holding maior do que gasto, isso na minha visão é positivo, porque gera ainda mais uma solidez. Porém, preço lateralizando e o liveliness, por exemplo, começar a aumentar, ou seja, mostrando um comportamento de gasto maior do que de holding, isso pode ser negativo para a gente, mostrando então que o mercado está com um comportamento maior de gastos, bitcoins sendo destruídos, bitcoins vindo da vida, bitcoins antigos vindo da vida, do que um comportamento de holding. Então vamos ficar de olho, o liveliness eu gosto bastante, principalmente para olhar ali o longo prazo. A gente vai ficar de olho em relação a esse indicador. Então por hoje é isso, família. Se você gostou desse vídeo, ativa a notificação, deixa seu like. Não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.